Boa noite, irmãos. Queremos saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sempre uma alegria de estar aqui com os irmãos, com a rica oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Agradecendo o convite do nosso amigo pastor Robson, que nos convidou a estar aqui nessa noite. E quero também trazer o abraço do nosso pastor reverendo Zenilton Coutinho. Estive com ele agora, há poucos minutos antes de chegarmos aqui, e ele pediu para transmitir o abraço dele à igreja. Amém. Irmãos, mês de outubro, um mês de reflexão para as igrejas reformadas. Alguns acham que não é mais preciso relembrar alguns pontos importantes da reforma protestante. Mas como igreja reformada, como crentes do Senhor, dirigido por essa doutrina bíblica reformada, é importante relembrarmos alguns pontos relevantes para a nossa igreja. Quero compartilhar uma mensagem que nós, convidados por algumas igrejas do nosso presbitério, ainda temos 3 igrejas até dia 31 para estarmos compartilhando, e a mensagem não é diferente, não pode ser diferente. Ontem na reunião do presbitério, né, Rogério? Estávamos lá juntos, pudemos ter a oportunidade, fomos convidados a compartilhar essa palavra com os pastores, porque estávamos tratando sobre o campo do nosso presbitério, a divisão do campo e ministérios da nosso presbitério para o ano de 2022. Então ali tinham os pastores e presbíteros e refletimos sobre a perspectiva de um desafio que muitos estão declarando, que é o desafio pós-pandemia, que a igreja está se preparando para isso, mas nós temos entendido que a mensagem não é diferente. Não tem reinvenção de nenhuma mensagem, senão a própria genuína palavra de Deus quanto à pregação do Evangelho de Jesus. Quero começar, antes de nós lermos o texto, uma declaração do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele foi indagado se a igreja precisa de uma reforma nesses dias. E ele foi enfático em responder que sim, e urgente. Só que ele disse o seguinte: entretanto, não é uma nova reforma como movimento institucional. A proposta hoje é que a nossa realidade não é possível essa reforma propriamente dito institucional, mas a proposta dele naquela resposta foi uma reforma de pensamento, ou seja, começando em cada um de nós a partir da revelação bíblica. E ele ainda diz: precisamos colocar os valores na ordem correta. E ele dá um exemplo. Deus não usa métodos, Ele usa homens dispostos a serem usados por Ele. Deus, muito mais do que métodos, Ele está interessado em usar homens. Então ele está falando sobre colocar em ordem, os valores. E nós temos entendido isso, irmãos, e quero aqui ler um texto conhecidíssimo, Romanos capítulo 1, versículo 16, 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, creio que a maioria poderíamos recitá-lo de cor salteado, mas eu gostaria
que você abrisse sua Bíblia e mantivesse aberta, se possível, porque queremos refletir com os irmãos algumas verdades, valores, que diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Essa carta do apóstolo Paulo não é uma entre tantas que ele escreveu. Essa carta não é uma carta em que Paulo escreve a uma igreja para resolver algum tipo de problema, como a maioria das cartas que ele escreveu. Essa carta, ela é vista por muitos estudiosos como um tratado missionário, onde Paulo, não tendo mais igreja para plantar na Ásia, porque ele era um apóstolo que ele não plantava igreja em lugar, em campo alheio, ele ia, plantava igreja em lugar onde não havia igreja, avançando então a igreja primitiva. E Paulo então, ele já desejando avançar a sua visão missionária, ele então olha para o campo acima de Roma, propriamente dito, na Espanha. E a igreja de Roma era uma igreja de suma importância naquela época. Era uma igreja que tinha um poder aquisitivo considerado. É uma igreja que era composta de judeus e de gentios convertidos, e judeus convertidos. Então Paulo agora, ele precisa explicar para aquela igreja qual era a razão pela qual ele desejava avançar o seu ministério missionário. E ele então, ele acha importantíssimo agora, ele justificar esse desejo. Então esse trecho principalmente, versículo 16 e 17, na nossa Bíblia está aqui, que aqui está o resumo do assunto da carta: a justiça pela fé em Jesus Cristo. Isso era uma novidade para os judeus, muito mais para os gentios. Então Paulo, ele aqui, nessa carta, é uma carta que chamamos de tratado missionário, porque já na introdução, na sua saudação, ele já se apresenta como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, enviado e separado para o Evangelho de Deus. Então ele começa já justificando o porquê dessa carta. Para muitos, essa carta, como um tratado missionário, ela é o resumo da doutrina da salvação. E ele explica, muito bem explicado, do capítulo 1 até o capítulo 11. Paulo, ele faz uma apresentação desse tratado como um resumo da doutrina da redenção de Cristo, da salvação e dos eleitos de Deus. Aqueles que foram comprados, aqueles que foram dados a Cristo para morrer na cruz em favor deles. Algo decretado na eternidade e materializado no ministério de Jesus. Esse era o assunto de Paulo. Ele não tinha um outro assunto. E tanto é que essa carta foi uma carta que mudou a história de alguns homens. E quero citar aqui alguns, não entrando em detalhes, que com certeza muitos conhecem a história, mas eu quero aqui só citar para nós entrarmos daqui a pouco naquilo que precisamos entender, o que Deus quer falar para a igreja nesta noite. Nós podemos ver que logo no início da igreja, já no século IV, um homem foi alcançado, um homem chamado Agostinho, depravadíssimo,
zombava e confrontava o bispo daquela época, o Ambrósio. E esse homem, confrontado uma vez por esse bispo, por esse homem de Deus, ele então, a mãe dele, colocou a Bíblia sobre o seu peito, e ele saiu numa noite incomodado e se perdeu mata fora, e ali ele adormeceu. E de repente, já amanhecendo, ele acorda com o barulho, a voz de um menino brincando no quintal da sua casa e dizendo: abra o livro e leia, abra o livro e leia. E a Bíblia estava ao seu lado, sendo folheada pelo vento, e a Bíblia para em Romanos capítulo 13, versículo 12, 13 e 14, e ali Agostinho tem a sua vida transformada, quando no versículo 3 diz que nós devemos deixar toda a nossa vida de orgia, bebedice, e no versículo 14 diz que devemos nos revestir da pessoa de Cristo. E aquele homem tem a sua vida transformada e se tornou um grande exemplo e referência naquela época, quando ele começou a refutar o pelagianismo, entrando nos ensinos do livre-arbítrio, e sabemos então o desfecho dessa história. E ele marcou a sua geração, e tanto que ele marcou a sua geração, que 1000 anos depois, havia um grupo de monges chamado monges agostinianos. Um deles era o próprio Lutero, que também teve um encontro com Cristo, procurando a salvação de várias formas, como a própria Igreja Católica Romana ensinava na época, mas ele entrou para a palavra e ele foi impactado com esse versículo 17, quando ele entrou aqui e leu que o justo viverá por fé. A salvação não era por obras, não era por esforço humano, e sim pela fé em Jesus Cristo. E sabemos então o desfecho, onde foi deflagrada a reforma protestante, e ali influenciando tantos outros homens, que logo depois então veio o Calvino, João Calvino, em que sistematizou o ensinamento da doutrina da reforma, a doutrina reformada, a salvação pela fé, pela graça mediante a fé em Cristo, a doutrina da eleição, como Agostinho já anos atrás ensinou. E esse homem então, ele começa também a influenciar a sua geração. E um dos homens que foram influenciados foi John Knox, que foi o seu discípulo, e voltando para a Inglaterra, ele faz com que o parlamento então entenda os ensinos da reforma, baseado na carta de Romanos, e ali nasce a igreja presbiteriana. E João Calvino, ele nunca escreveu um tratado sistemático sobre a sua teologia missionária. Ele nunca escreveu nada especificamente sobre missões, mas nas suas institutas, nos seus comentários, nas suas cartas, nós vemos muitas referências à sua teologia de missões e seu espírito missionário. Um exemplo, nossa nação recém-descoberta, sendo catequizado, os índios sendo catequizados pelos padres jesuítas, e 50 anos depois da sua descoberta, mais ou menos 1555, 56, então chega no Rio de Janeiro uma frota do exército francês para ver a terra recém-descoberta. E aqui um homem chamado Villéon, o seu comandante, incomodado com o que os padres estavam fazendo com os índios, ele escreve uma carta para Genebra, pedindo missionários para vir evangelizar os índios. Um ano depois chega então um navio de cristãos, e ali 5 pastores. Primeiro culto realizado em terra brasileira. Não esqueço nunca mais, porque foi na data do meu aniversário, dia 10 de março de 1557.
E quem foi que enviou? Um pastor reformado na cidade de Genebra, chamado João Calvino. Ele envia esses missionários para o Brasil. E aqui, na confrontação de algumas questões teológicas, esse comandante não gosta do que aqueles pastores estavam ensinando, mandou prender esses pastores e deu 12 horas para eles justificarem a fé que eles estavam pregando. E em 12 horas nasce a confissão de fé da Guanabara. Está nos anais da história. E o resultado é que esse homem, comandante, ele manda executar, matar esses pastores. Só um que ficou, porque ele era alfaiate. Mas logo depois ele conseguiu fugir e foi morto pelos índios. Segundo a história, foram os primeiros mártires em terras americanas. Então nós podemos ver alguma coisa que muitas vezes é refutado sobre que calvinista não faz missões. Esse foi um dos aspectos que me levaram a reacender no meu coração o desejo de voltar para casa. 24 anos como pastor batista. Mas a raiz estava plantada, a semente estava plantada no meu coração, e há 5 anos atrás desejamos voltar para casa, e aqui estamos. Alguém me perguntou essa semana passada, mas Marquinho, mas por que os batistas cresceram tanto, avançaram tanto? Simples. Logo eu descobri que os primeiros missionários batistas, eles eram calvinistas. Por isso que avançou. Por isso que houve um grande número de salvação nas terras estrangeiras aonde eles eram enviados. E Calvino tinha esse espírito missionário. Apesar de algumas pessoas quererem, alguns teólogos, alguns pastores quererem se justificar porque não tem nos anais da história algo escrito especificamente, mas se nós olharmos os escritos de Calvino, nós podemos ver nas entrelinhas o seu espírito missionário. E ele dizia que a base para as missões cristãs, de acordo com ele, é o presente reino de Jesus Cristo, o meio pelo qual o reino de Cristo é espalhado pela terra através da pregação do Evangelho às nações. Calvino, ele escreveu num comentário dizendo o seguinte: não existe outra forma de edificar a igreja de Deus, senão pela luz da palavra, em que o próprio Deus, por sua própria voz, aponta o caminho da salvação. Não existe reinvenção. E muitas vezes estamos preocupados mais com métodos. Em suas exposições bíblicas, ele mesmo também dizia que a obrigação de cada crente é proclamar a bondade de Deus para todas as nações. A obra não pode ser escondida em um canto, nem em 4 paredes, mas proclamada em todos os lugares. Embora Deus pudesse ter usado outros meios, outros métodos, Ele escolheu um só, em pregar as ações dos homens. Ou seja, usar a igreja para a proclamação da sua palavra. Em um dos seus comentários, e aqui detalhe na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 4, em que diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, Calvino então ele escreveu: nenhuma nação da terra e nenhum segmento da sociedade está excluído da salvação, porque Deus deseja oferecer o Evangelho a todos, sem nenhuma exceção. Esse é um dos equívocos que nós temos cometido, porque a ordem de Deus é pregar o Evangelho a todas as pessoas, porque Ele precisa executar aquilo que Ele decretou na eternidade: graça, salvação para uns, juízo e condenação para outros. Na mesma pregação,
Aqueles, os eleitos, predestinados à salvação, serão transformados pelo Espírito Santo, serão regenerados, terão seu coração modificado para desejar Deus. Outros tantos continuarão com seus corações endurecidos e vão negar a Cristo. Mas isso só é possível se a igreja fielmente pregar o Evangelho a todas as pessoas. Porque a obra é do Espírito Santo. Em outras palavras, Calvino continua dizendo que a igreja foi chamada e enviada a anunciar a palavra de Deus. A pregação do Evangelho em nossas igrejas deve edificar o povo de Deus, mas ao mesmo tempo provocar despertamento para que outros sejam chamados e enviados pelo Espírito Santo a fazer novos discípulos. O presbítero Rogério pôde presenciar ontem o testemunho do pastor, do reverendo Paulo Salve, referindo a minha pessoa, com grande amizade que nós temos, crescemos juntos na igreja presbiteriana do Caju, alguns anos atrás, em que ele pôde dizer que nós vivemos uma época de ouro, que ali foi onde a chama do evangelho missionário começou a pipocar no meu coração, quando vimos ali o compromisso missionário, evangelístico que tinha aquela igreja naquela época. E fomos despertados para o campo missionário. Então, meus queridos, como diz o meu amado pastor Zenilton, depois desse breve introdução, então vamos ver o que Deus realmente quer que nós apliquemos em nossas vidas em pleno século 21. Ao comemorarmos mais um aniversário da Reforma daqui a alguns dias, de que maneira podemos celebrar esta obra desses homens desbravadores do Evangelho do século XVI? Ou seja, de que modo nós podemos honrar o Deus desses reformadores, nós que vivemos nesse século 21, a igreja de hoje? Que esse é o tema que nós temos discutido com alguns pastores, compartilhado, refletido, e eu tenho refletido com algumas igrejas. A reforma protestante ontem e hoje. Será que tem os mesmos valores hoje? Como nós falamos no início, palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, nosso contexto hoje é impossível, de forma institucional, mas à luz da palavra de Deus, nós temos algumas coisas em comum com esses homens, e quero então refletir com os irmãos nessa noite, a partir de agora. Uma das respostas que podemos dar a essas perguntas é conhecer mais profundo e procurar encarnar em nossas mentes, nossos corações, as mesmas convicções que nortearam a vida desses homens. Então vamos ver aqui onde nós podemos buscar de Deus algumas respostas nesse breve resumo que Paulo usa aqui como assunto de toda essa carta de Romanos, que transformou homens, e esses homens foram referência na sua geração. Primeiro, nós podemos ver aqui a visão clara que esses homens tiveram do poder de Deus, do Deus Trino. Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. A visão clara do poder de Deus, apesar dos fatores políticos, sociais e econômicos que a reforma protestante provocou naquela época, apesar disso, em seus escritos, em suas pregações, esses homens mostraram que o que norteava a sua vida era a própria pessoa de Deus. O Deus do livro,
da palavra, porque o primeiro efeito da reforma foi devolver a palavra para as pessoas. O Deus da Bíblia, aquele que está sentado num trono de governo e que faz tudo o que lhe agrada, como diz o salmista no Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está no céu, assentado no trono, e faz tudo o que lhe agrada. Homens entendendo, então, sistematizou a fé reformada, a visão e a confissão de fé, em que Deus decretou na eternidade, e aquilo que Ele decretou, nada tem saído do controle de Deus. Nada é um acidente para Deus. Você não é um acidente para Deus. Se você nasceu porque Deus teve um propósito na sua vida, e você precisa, se ainda não fez, descobrir o propósito de Deus para a sua vida nessa terra. Aqueles homens entenderam isso. Eles não mudaram, eles mantiveram os princípios bíblicos, doutrinários, e não abriam mão a ponto de pagarem com as suas próprias vidas. Homens que tiveram suas vidas ceifadas, naquela época principalmente, em que era comum ser queimado vivo, amarrado num tronco, em plena praça pública, para servir de exemplo. Mas quanto mais acontecia, mais conversões aconteciam. É coisa que não entendemos. Pastor Mário, um pastor que é diretor de um projeto chamado AMAS, que acolhe muçulmanos convertidos a Cristo, que perdem o seu nome, perdem o sobrenome, perde a sua herança, perde a família, perde seus bens e é jogado na rua, no Oriente Médio. E um dia perguntaram a ele: pastor, a igreja no Oriente Médio está morrendo? Ele falou: quem disse isso? Quem falou isso para você? Não está morrendo não, porque quanto mais morre um crente, mais se converte outros tantos, pelo testemunho deles. Nós ocidentais choramos e até muitas vezes amaldiçoamos aqueles que tiram a vida de muitos missionários e cristãos lá no Oriente Médio. Mas se você for entrevistar a sua família, quando você chega na casa deles, você fica chocado, porque a família está fazendo festa. Porque aquele que morreu virou um mártir, em nome de Jesus. E quando ele falou, então, aquele pastor Mário, tem um vídeo na internet, no Brasil a igreja está morrendo. Ele deu lá as razões que eu não quero entrar em detalhe. Mas no Brasil, está morrendo. Aqueles homens tinham essa visão. Eles não abriam mão dos seus princípios. A visão que eles tinham da graça e da glória de Deus mediada pelas Escrituras faziam com que eles colocassem Deus como centro de suas vidas e rejeitavam qualquer convite mundano a desviarem os seus focos e o objetivo da vida deles no que tangia o seu chamado, o chamado daqueles homens. Qual é a visão que nós temos de Deus hoje? Vivemos um período terrível no nosso Brasil, no mundo afora. Questão da saúde. E nós, pastores, pudemos assistir a alguns em suas crises, vidas ceifadas por esse vírus. E muitos cristãos que se dizem crentes, em crise, questionando Deus. Aqueles homens tinham uma visão clara da graça, da glória de Deus,
da sua soberania, e eles tinham convicção do seu chamado, eles tinham certeza daquilo, porquê que Deus os colocou aonde eles estavam, naquela sociedade, aonde eles influenciaram. E nós precisamos, irmãos, à luz da palavra, refletir sobre a visão que eu tenho hoje da pessoa de Deus. Continua mesmo. E continuo dizendo, não há reinvenção. Deus não usa métodos, Deus usa homens e mulheres dispostos a serem usados por Ele nessa sociedade corrompida, para fazer diferença e não negociar a fé. Segundo ponto, nós podemos ver a visão que eles tinham clara da verdadeira missão da Igreja de Cristo. A primeira visão que eles tinham de Deus, eles entendiam que o Evangelho, ou seja, a justiça pela fé em Jesus Cristo, é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Eles tinham a visão clara que Deus planejou todas as coisas na eternidade. Segundo, eles tinham a visão que esse plano de Deus passava pela igreja, passava pelos crentes. E no versículo 16, parte B, e a parte A do versículo 17, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, de fé em fé. O que então eles queriam dizer com isso? Que eles viam a igreja muito mais do que uma instituição. Eles viam a igreja como um corpo vivo, um grupo seleto de homens e mulheres transformados, uma comunidade que se reunia para adoração, comunhão e serviço. Era um conjunto de fiéis que se reúnem para exaltar a Deus, estudar a sua palavra, celebrar a salvação, e depois eles se dispersavam para testemunhar e servir as pessoas. O que nós temos visto no Brasil? Um esforço enorme, até mesmo esforço financeiro, para ter o melhor ambiente para que as pessoas se sintam bem confortáveis para se reunir, para exaltar a Deus, para cantar cânticos, para ouvir belas mensagens, estudar a palavra, mas quando chega no momento em se dispersar para testemunhar e servir, nós estamos enfrentando alguns problemas na igreja brasileira. Eles tinham essa visão clara. Aqui Paulo está dizendo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, ou seja, dos crentes, aqueles que conhecem Deus. O papel do pastor, alimentar as ovelhas. Amém. Para aqueles que Deus confiou em suas mãos, pastores, líderes, alimentar o povo, para que eles tenham a noção clara, a visão clara do que Deus fez, o que você era. Aqui está a carta de Romanos, capítulo 1, capítulo 2. Paulo mostra o que nós éramos: perdidos, inimigos de Deus. A partir do capítulo 3, então, Deus começa a mostrar o que Ele fez.
Capítulo 3, nós vemos claro no versículo 23, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Mas no versículo 24 e 25 diz: mas Deus propôs gratuitamente no seu Filho, no amado, como propiciação para que nós sejamos justificados. Capítulo 5, versículo 1, ele diz: sendo, pois, justificados por Deus, tende paz com Ele. Capítulo 8, versículo 1 diz: aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há mais. A visão clara da obra de redenção de Deus na minha vida. O que seria de mim? Um dia perguntaram a Agostinho por que dessa certeza tão grande da graça de Deus. Haja visto o homem que ele foi. Ele era confrontado com isso, no seu passado. E ele disse que a certeza que ele tinha da graça de Deus na vida dele, que no dia que Deus o encontrou, com certeza Deus não havia encontrado uma pessoa pior do que ele. É a visão que nós temos. Se não fosse Deus, nós estaríamos perdidos. Aqueles homens tinham essa visão e pregavam e ensinavam para aquele povo. Ou seja, o culto terminava, você tinha uma visão clara da obra de Deus na sua vida, você então não canta cântico somente, mas você adora a Deus, o louvor como expressão de gratidão. Você celebra a sua salvação e quando termina o culto você diz: é impossível eu sair daqui e ir para minha casa e viver uma semana, é impossível eu não desejar compartilhar isso com alguém. É isso que você faz? Haja visto a razão dos nossos bancos, em nossas igrejas. A chama da graça de Deus no meu coração. E quando eu entendo que se não fosse Deus, eu estaria perdido. E quantos lá fora precisam ouvir essa mensagem? E um grande pastor batista calvinista, ele dizia: pregue o evangelho. Se necessário, você use as palavras. A sua vida precisa ser uma expressão clara da graça de Deus. A minha vida precisa ser um exemplo claro das pessoas olharem e dizer quem eu era e o que eu sou agora por causa de Cristo. Esses valores alcançados, conquistados, pregados, ensinados há séculos atrás, precisam ser revistos. E a chama precisa ser reacendida. Muitas igrejas estão em brasas. Agora, para sair da brasa para a chama, eu preciso entender que Deus ainda insiste em usar homens e mulheres, a igreja, para a salvação dos eleitos para esse tempo. Calvino possuía uma consciência missionária, pois, sabedor de que a igreja era o sinal do reino de Deus, ele declarava que o anúncio do evangelho libertador de Jesus Cristo era a missão da igreja. E que tal anúncio precisava alcançar as extremidades da terra. Ele dizia: o Senhor ordena aos ministros do evangelho que preguem em lugares distantes com o propósito de espalhar a salvação em cada parte do mundo. Pregar o evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Toda a igreja deve ter uma missão e uma visão. Os reformadores, eles criam e pregavam e ensinavam que a igreja de Cristo não foi constituída apenas para cantar belos hinos, ouvir corais,
ouvir belas mensagens, assentar em bancos de belos templos. Não, a igreja foi chamada para se envolver com os homens, estejam onde eles estiverem, nas sarjetas, nas comunidades, nos presídios. Acabamos de orar, glória a Deus, cadê a irmã? Lá, a irmã Dorcas, acabamos de orar pelo presídio, um ministério que eu sou muito criticado, 20 anos pregando o evangelho lá dentro. Estamos impedidos já 2 anos por causa da pandemia. E eu já ouvi de boca de crente, quando nós fazemos a campanha no final do ano para material de higiene, para presos que não recebem visitas de outras cidades, eu já ouvi de crente chegar perto de mim com dinheiro na mão e dizer: pastor, aqui está a minha oferta, mas eu particularmente não acredito que Deus pode salvar um homem desse. Eu entrei em crise quando eu vi isso, lá na cidade de Teresina, que lá eles brincam, que lá eles matam um hoje e já amarra 2 para o dia seguinte. Entrei naquele presídio, pedi prova para Deus, que eu não estava perdendo tempo. Quando entrei lá, num culto, um camarada entrou lá no final do refeitório, endemoniado, sentou, fez bagunça e saiu. Ele fez isso durante 1 mês, e pregando o evangelho para aqueles homens. E num dado dia, quando ele chegou lá, já chegou sem roupa branca e sentou no terceiro banco, na terceira fileira de banco, de cabeça baixa, ouvindo a mensagem. Na terceira vez que ele sentou ali, no final do culto, ele estava chorando. Eu cheguei perto dele para conversar com ele. Ele: pastor, eu não acredito que Deus pode me perdoar como o senhor está pregando. Mas por quê? Ele estava condenado a 26 anos de prisão. Estuprou e matou uma enteada de 12 anos. Eu fui até o diretor, pedi autorização a ele para mais um dia, para eu discipular aquele rapaz. Ele chorava copiosamente. Virou uma criança. E ali nós oramos com ele. Ele começou a dar testemunho dentro daquela cadeia. 6 meses depois, a sua esposa pede para refazer a sua carteirinha e foi lá e perdoou ele. Ela era crente. Os 2 filhos forçaram a visitar aquele homem, e hoje ele é um grande pregador do evangelho. Foi a maior prova que Deus me deu. O papel da igreja é pregar. O transformar é de Deus, e muitas vezes não entendemos. Mas Deus tem os seus eleitos, que ainda estão para ser salvos, e Deus continua insistindo em usar a igreja para isso. Terceira e última verdade está no final do versículo 17, quando Paulo diz que o justo viverá por fé. Calvino, Lutero, John Wesley no século XVIII e outros tantos entenderam a visão que Deus deu para eles em relação à sociedade. O justo viverá por fé. Nós questionamos. Ontem mesmo um irmão, membro da nossa igreja, mandou uma mensagem para mim de um outro irmão que está sofrendo de câncer na nossa igreja, e está sofrendo mesmo. Hoje eu pude estar com ele. E aquele irmão cético disse para mim na mensagem: pastor, como que Deus pode fazer um homem tão bom como esse sofrer? É o nosso questionamento. Não estamos livres desses questionamentos. A sociedade que nós vivemos, corrompida, violenta, a visão que eles tinham, os reformadores, eles tratavam com seriedade o ensino bíblico sobre o poder civil e as tensões envolvidas entre as esferas da igreja e do Estado.
Os reformadores, eles inspiraram outros tantos nas gerações seguintes, com o entendimento que eles tinham da sociedade, ou seja, eles rompiam com a dicotomia entre sagrado e secular, ou seja, se é crente, é o que é na igreja, é o que é na sua casa, é o que é no seu trabalho, é o que é na sua universidade, na sua escola, não há separação entre sagrado e secular. Hoje comemoramos na nossa igreja pela manhã o dia do professor da escola bíblica, e a nossa superintendente, professora da escola pública na cidade de Campos, deu um testemunho sobre isso. As leis que estão sendo colocadas, exemplo que ela deu, que não se pode mais comemorar dia dos pais nem das mães, agora é dia da família, por causa dos casais homossexuais, foi imposto pelo governo, alguns anos atrás, mas nessa escola aqui em Campos, as professoras, a maioria das professoras daquela escola são cristãs, são evangélicas. Mas como elas sempre se colocaram como evangélicas nos ensinos dela, e ela dizendo hoje em que professores da escola bíblica, ou professores cristãos em nossas igrejas, precisam entender que na escola você é colocado como professor da escola bíblica dominical também, ensinar a palavra para as crianças. Eles entendiam, meu irmão, que se você tem um emprego, você tem que entender que esse emprego Deus te colocou ali como missionário, e Deus é tão bom que ainda usa o seu patrão para pagar seu salário. E muitos não entendem isso, a ponto de alguns chegar para mim e falar: pastor, eu quero que o senhor ore para eu sair desse trabalho, desse emprego. Por quê? Porque eu estou sendo perseguido, porque descobriram que eu sou crente. Os líderes da reforma e os seus seguidores insistiram no fato de que todo crente, tudo na vida pertence a Deus e deve refletir o seu senhorio. Ou seja, com o seu trabalho e exemplo, o cristão deve se esforçar para que os valores do reino permeiem em todas as áreas de sua vida. Crente na igreja, às vezes pode ser muito fácil, mas lá fora, esses são os valores, irmãos, que Deus tem colocado no meu coração para refletir com a nossa igreja, com o nosso presbitério. Eu fui indagado ontem, fui examinado pelo presbitério ontem, e para a glória de Deus, eu fui recebido ontem pelo presbitério, agora como pastor presbiteriano. Mais um ciclo na minha vida. E me questionaram ontem porque o meu chamado missionário, o meu chamado é missionário, o meu chamado é plantação de igreja. E me questionaram ontem: pastor, mas no nosso presbitério, nossas igrejas, nós temos ainda pastores que não têm campo. Pois é, meu irmão, esse foi um dos motivos que eu entendia o tempo de Deus para mim agora, que eu entendo que Deus está me trazendo para cá, porque eu posso entender que eu posso ser útil hoje aqui para a plantação de novas igrejas. Essa igreja aqui, a história dela é uma igreja plantadora. Haja visto o seu pastor saudoso Benjamin César. A maioria das igrejas do nosso presbitério foram plantadas por ele. Filhas da igreja presbiteriana central. Essa igreja tem uma história. E me perguntaram mais uma vez sobre isso ontem, sobre os pastores batistas, os missionários batistas. Por que isso? Eu falo, é porque eles usaram a nossa herança, uma herança que foi perdida e Deus está trazendo de volta, porque a nossa salvação está mais próxima do que nós imaginamos, a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Quando? Não sabemos, mas uma coisa é certa, Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, feliz é aquele que foi encontrado trabalhando. Aleluia. Concluindo então, irmãos, eu concluo afirmando que a missão da igreja continua, é a mesma, não mudou, desde os tempos remotos.
nós fomos salvos para fazer discípulos. Nós fomos salvos não é para celebrar dentro de 4 paredes, esperar Jesus voltar ou nos chamar e irmos para a glória, porque isso é bom. Muito mais do que isso, meu irmão, Deus te chamou porque Ele insiste em usar homens e mulheres para a salvação de outros. Concluo afirmando então que não podemos nos considerar a denominação perfeita, mas biblicamente entendemos que nós temos uma herança reformada, bíblica, da graça de Deus e do desejo dele de salvar vidas. Concluo afirmando que nós ainda temos homens dedicados de outras denominações, dispostos a continuarem pagando com a sua própria vida para proclamar o Evangelho de Cristo. Porém, eles continuam fazendo uso da nossa herança, que está em nossas mãos, e precisamos fazer valer o sacrifício de homens que creram e foram transformados e deixaram exemplos e escritos para nós. Então eu me vejo sempre nessa pergunta: será que nós temos falhado em alguma coisa? Com a responsabilidade de ensinar os crentes confiados em nossas mãos a nossa herança reformada? Para algumas igrejas, até mesmo reformadas, acho que não tem mais necessidade de sempre lembrar disso ou ser ensinado. Haja visto que nós temos a nossa herança, nós temos os nossos símbolos de fé, clara, bíblica, e precisamos ensinar os nossos filhos. Precisamos ensinar a nossa geração para que eles possam influenciar a sua geração e gerações futuras. Não precisa levantar a mão, mas a pergunta que eu quero encerrar é essa. Nós estamos às portas do final de ano. Quantas pessoas você discipulou esse ano? Quantas pessoas você influenciou esse ano? É algo a ser refletido. Convido os irmãos a ficarem de pé e vamos orar. É uma reflexão, irmãos, a levarmos a sério e considerarmos. Eu estou muito à vontade de estar trazendo esse desafio para a igreja, porque eu e o pastor Robson temos conversado, passamos uma semana maravilhosa, semana passada, juntos, tivemos alguns encontros durante a semana, na parte da manhã na nossa igreja, ali no gabinete, o pastor Zenildo estava viajando, e ali ele esteve comigo, e por isso que eu fico muito à vontade de trazer esse desafio, porque primeiro eu conversei com ele. Alguns pastores ontem nos pediram para compartilhar em suas igrejas nesses próximos dias. E eu acredito, irmãos, que Deus está trazendo um sopro para que as brasas que estão em nossas igrejas sejam inflamadas e que uma chama volte a se levantar em nossa cidade, no nosso campo, presbitério de Campos, em nossas igrejas reformadas, para que haja influência em nossa sociedade. Nós oramos pela nossa cidade, corrupção, pobreza, violência, mas nós precisamos influenciar com a nossa vida e com a pregação do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, continuamos a adorar o Senhor como um Deus soberano, que está sentado num trono de governo, e cremos, ó Deus, nos seus decretos eternos. Temos procurado entender e procurar ensinar e discipular pessoas.
em que o Senhor deseja salvar vidas. E cremos que todos quantos o Senhor deu a Cristo para morrer na cruz em favor deles, serão salvos. Como diz um pastor, comigo ou semigo. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra diz que o desejo do Senhor é que nós sejamos cooperadores na Sua obra de redenção, Pai. Nos faça entender o nosso papel enquanto igreja, Senhor, na comunidade em que nós estamos plantados, inseridos. Nos faz entender, ó Deus, o nosso papel como indivíduos, predestinados à salvação, adotados como filhos. E aonde nós estamos inseridos, seja em qualquer setor da sociedade, nos faça entender que nós temos uma missão: refletir a Tua glória, refletir a pessoa de Jesus. Queremos pedir perdão, Senhor, por termos falhado em muitas vezes, Senhor. Mas ao mesmo tempo o nosso coração se rejubila, o nosso coração se inflama de gratidão pela Sua paciência para conosco, Senhor. Então, Senhor, que o Senhor venha trazer esse vento da Tua própria graça, do Teu Espírito, para reacender as brasas que ainda não foram apagadas. E que essa chama, Senhor, venha invadir o nosso coração com desejo de louvar, glorificar o Senhor, mas também compartilhar aquilo que o Senhor nos fez com outras pessoas. Que seja, Senhor, uma semana, um mês de reflexão da herança que o Senhor deixou para nós, ó Deus. Homens que entenderam e influenciaram gerações. Nos ajuda, Senhor, a nós influenciarmos a nossa geração, Senhor. Nós oramos confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos e uma semana de paz.